presidente americano Joe Biden anunciou nesta terça-feira que os Estados Unidos vão proibir importações de petróleo e gás russos em meio à guerra na Ucrânia. Até agora, essas commodities tinham ficado de fora das sanções impostas pelos Estados Unidos e essa pode ter sido uma das últimas cartadas do Ocidente contra a Rússia. Eu sou a Mariana Martucci e hoje eu vou te explicar mais sobre as sanções impostas pelos Estados Unidos e como elas afetam o mercado de gás e petróleo nos Estados Unidos, Europa e no Brasil. Joe Biden afirmou que a decisão dessa terça-feira foi tomada apenas pelos americanos e afirmou que os aliados europeus não estão em posição de se unirem aos americanos neste momento. Ele também afirmou que os Estados Unidos estão entre os maiores produtores de petróleo do mundo e produzem mais do que todos os países da União Europeia. No entanto, ele disse que os europeus também estão desenhando uma estratégia de longo prazo para reduzir a sua dependência dos insumos russos. Até o momento, as sanções dos Estados Unidos e de países europeus contra a Rússia focavam sobretudo no sistema financeiro, como a retirada do país do sistema de transações internacionais, conhecido como SWIFT. Outras empresas privadas também optaram por fechar ou pausar operações na Rússia. Mas o banimento de petróleo e gás russos, a maior fonte de receita do governo de Vladimir Putin, leva as sanções a um nível sem precedentes, com impactos globais no preço dos combustíveis. O banimento das importações russas deve aumentar o preço dos combustíveis para os americanos, os maiores consumidores globais. O barril era cotado na manhã dessa terça-feira em $130, um dos maiores patamares da história. Mesmo antes da Rússia invadir a Ucrânia, o barril de petróleo já beirava $100 e os combustíveis em alta não saíam da pauta, tanto em Brasília quanto na geopolítica. Isso porque a retomada da pandemia aumentou a demanda de energia sem que a oferta fosse compensada. Em 2021, a gasolina e os transportes foram os grandes vilões da inflação de mais de 10% no Brasil. A decisão pode ter alto custo político para o Partido Democrata nos Estados Unidos, à medida que se aproximam as eleições legislativas neste ano, com a alta de preços impactando a popularidade do governo Biden. Nessa semana, o vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak disse que o preço pode chegar a mais de $300 por barril se a Europa e os Estados Unidos barrassem as importações russas. Mais cedo, nessa terça-feira, a União Europeia divulgou um plano para eliminar bem antes de 2030 a dependência do gás natural russo, principal insumo usado para aquecimento e energia elétrica na Europa Ocidental. Mas o plano não inclui banir exportações no curto prazo. Mas e o debate no Brasil? Há pelo menos um ano, com o ciclo de alta do petróleo anterior ao da guerra, a alta dos combustíveis é assunto no Brasil. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro criticou a atual política de preços de combustíveis da Petrobras, afirmando que iria encontrar alguma solução junto à companhia e ao Ministério de Minas e Energia nesta terça-feira. Dentro do Congresso, deputados e senadores têm tentado articular algum mecanismo de política pública para amortecer o preço dos combustíveis em ciclos de alta. As propostas incluem fixar o percentual do imposto ICMS nos estados, além de um fundo de amortização feito a partir de dividendos e verbas de leilões de campos de petróleo. E se você quer acompanhar as últimas notícias sobre Rússia, petróleo e Estados Unidos, curta esse vídeo e siga o canal da Exame aqui. Até a próxima!